eu sempre tomo decisões certas, não tomo decisões erradas. Na verdade, não. A diferença, quando você tá nesse estado de presença, igual a gente falou, é de você tomar decisões em paz. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Clutch Podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, é minha esposa. A gente vai conversar um bate-papo bem legal. Maraia, obrigado por estar participando junto com a gente nesse episódio. Eu queria que você se apresentasse um pouco pro pessoal, te conhecer, saber o que você faz atualmente. Bom, pessoal, eu me chamo Maraia. Atualmente estou junto com o Guilherme na empreitada como uma das sócias fundadoras da Congresse-me. Hoje eu sou responsável pela parte operacional, então, do time, junto com o Luiz, o Derek e o Guilherme, na parte da gestão da Congresse-me. Está sendo, assim, um grande desafio, principalmente pelo nosso histórico, né, de não ter esse sangue empreendedor, assim, vamos dizer, na família. Então, está sendo um grande aprendizado, não só profissional, como pessoal também. E tô terminando a graduação, graças a Deus, chegando ao final aí, então tá bem pertinho de fechar esse grande ciclo, mas o nosso grande projeto, assim, de vida no momento é a Congresse. Bacana. E, a gente estava falando um pouco mais sobre, o surgimento desse podcast, o surgimento da nossa empreitada, como empreendedores, desde tem 4 anos aí que a gente está nessa caminhada juntos, buscando cada vez mais, levar o nosso propósito, levar o nosso conhecimento através do que a gente vem fazendo. E eu queria que você compartilhasse um pouco também dessa sua visão, de como é que foi para você esse lado, de empreender, de sair de um meio mais tradicional, a qual você estava mais acostumada, para empreender e arriscar tudo. Compartilhando, acho que um pouco mais de uma coisa que você já sabe, de cor e salteado de várias vezes, de conhecer assim, mas considerando também que muitas pessoas vão estar ouvindo um pouco nessa nossa trajetória e esses aprendizados pela primeira vez, é uma coisa que a gente sempre conversou, a gente sempre conversa nas várias vezes que a gente está junto, assim, levantando quantos aprendizados a gente já está tendo desde que começou isso, e que agora que a gente olha para trás, como que as coisas começam a se conectar, assim, fazer mais sentido, e verificar, assim, que foram mudanças, assim, pareciam muito sutis na época, mas que foram abrindo caminhos e jornadas que foram, tipo assim, só crescendo, assim, sabe? Então, eu acho que a minha primeira pequena, grande mudança sutil, vamos assim dizer, para chegar ao que a gente está hoje, o que eu tô hoje, é ter saído da minha primeira zona de conforto, do lugar que eu cresci, até os 12 anos morando na zona rural. Então, eu sinto que é onde o meu coração pertence, é o meu lar ali também até hoje, é uma conexão que eu tenho muito forte com a terra, com a natureza, com aquele espaço, até porque pela história da minha família que está lá também. E foi essa pequena mudança, assim, sutil que levou para criar começar uma nova jornada, assim, do zero, se colocando em situações, de desconforto, fazendo novas amizades, conhecendo outras pessoas, aquela história literalmente, tipo, da menina bicho do mato, indo pra cidade e ter que aprender, assim, coisas novas e fazer novas conexões, assim. E a gente se conhece, desde adolescente, estamos chegando aí a quase 10 anos juntos, então muito dessa jornada, desse início, assim, eu vi isso sendo transformado e surgindo em você, e você viu em mim também. Então, a gente ter passado por muito dessas fases, assim, muito, muito novos, cada um na sua história pessoal também, na sua família. Contexto diferente. Começou, acho que a gente começou cada um com seus pequenos passos, assim, dentro da sua casa ainda, em contextos, assim, diferentes, que foram indo, e quando a gente se encontrou, foi quando a gente, assim, parece que realmente se juntou e completou, assim, um no outro, em busca
muito do que eu buscava e acreditava e eu queria construir, encontrei, vi isso em você também. E por isso que desde muitos novos, né, a gente tá... Eu acho que uma coisa que nos ajudou muito, pelo menos pra mim, fez total diferença, é que como a gente ficou, né, tá junto aí desde na adolescência, como você falou, acabou que muito na adolescência a gente sabe que a gente quer curtir, quer ir em festa, acaba, né, fazendo coisas que não vão tanto com o nosso valor, sabe? A gente quer buscar, por exemplo, eu tenho meus valores muito bem definidos, assim como os seus, e a gente compartilha disso, por isso que muito dá certo o nosso relacionamento. Mas aí a gente vê que, né, por muito tempo ali na minha adolescência, acabei indo por alguns caminhos, né, indo em festas, algumas coisas que não faziam sentido pra mim naquele momento. Quando a gente ficou junto, a gente não tinha mais isso, então a gente ficava mais tempo junto, sempre com esses mesmos valores definidos, crescendo junto. Então acho que isso me fez amadurecer muito, muito cedo. Né? Ainda adolescente, já buscar ter uma perspectiva com você. Né? Então isso para mim foi um grande, falo que foi um dos grandes presentes, né, do nosso relacionamento, foi exatamente esse foco. A partir daí, né, ainda estava começando a entrar na graduação, então, né, com 17 anos entrei na graduação para 18 anos, e ali eu sabia que eu tinha um outro foco, né? E aí eu fiz a graduação muito bem estruturado, e eu não tive esses tantos desvios que a gente acaba tendo, a gente sabe, a gente quer curtir, a gente quer aproveitar, mas às vezes são momentos diferentes, a gente curtia de outra forma, Mas eu acho que não é só isso também, porque é uma coisa que, tipo assim, eu ouvi a minha vida inteira e eu cresci, eu acho que tem um pouco da questão do contexto que te forma, mas tem um pouco também da sua essência. A minha essência sempre foi aquela menina muito responsável, entendeu? Eu sempre ouvi, tipo, da minha mãe, dos meus outros primos, depois das minhas amigas, que eu sempre era a pessoa mais responsável do grupinho, de dentro da família, a prima que é mais responsável, que tinha mais atribuições, que cuidava dos outros primos mais novos, que cuidava dos trabalhos que tinham que ser entregues, a menina que todo mundo queria que fosse a líder da sala, porque era mais séria, e tipo assim, sei lá, 10, 12 anos, e maioria das vezes eu negava aquilo. Quantas vezes eu lembro, tipo assim, as pessoas falavam, vamos voltar a namorar e você é a líder da sala, tal, não sei o que. Eu não queria aquilo, eu não queria de jeito nenhum, porque eu falava assim, gente, mas eu não sou, eu não tenho perfil pra ser líder da sala, eu não queria. Na verdade, no fundo, o que eu me falava era, eu não quero ser a líder porque eu sei que as pessoas vão me excluir. Porque quando você é a líder, a pessoa que é responsável da sala, você é a pessoa que vai, tipo assim... dedurar o fulano que fez a bagunça, né, dentro da sala, ou a pessoa, sei lá, alguma coisa assim. Aí isso ia acabar me excluindo. Então, quando a gente, né, como igual você falou, né, começou a ter um foco diferente a partir do nosso relacionamento, acho que não foi só porque, tipo assim, agora eu tô namorando e eu tenho que pensar nisso diferente porque eu vou começar a faculdade e aí eu vou ter que casar. Não era só seguindo um plano, era uma coisa que era nossa mesmo, assim. Mas você acaba que poderia ter acontecido, né? Se a gente não tivesse junto, você entrasse na faculdade, suas amigas, eventualmente vai ter festa, vai participar, amor, não. Você acaba se desviando, não é desviando, mas você acaba querendo aproveitar. Tá junto. Não, mas pode ser que na situação você acaba indo e isso muda todo o rumo da sua história, do que você vai fazer. Não que você vai se desviar dos seus valores, mas vai meio que atrasar. É aquela coisa, né? A gente querendo ou não, influenciado pelas pessoas que a gente convive, as mais próximas, né? Elas acabam impactando a nossa vida positivamente ou negativamente, que seja. Então, acho que isso nos ajudou muito, porque a gente tinha essa responsabilidade e a gente estava sempre buscando os mesmos valores, sempre se ajudando, sempre entendendo isso. A gente passava muito tempo junto, apesar da loucura que era a nossa rotina naquela época, né? Trabalhava, estudava, ainda arrumava um tempo pra gente estar se vendo ali até todos porque os a dias. gente já trabalhava junto desde essa época, né? Exatamente. A gente não começou a trabalhar junto, tipo, agora que a gente tem uma empresa nossa. A gente, desde CLT, a gente trabalhava junto lá na academia, então... Exato, e aí a gente acabou mesmo virando melhores amigos dentro desse relacionamento, que nos proporcionou realmente cada um ajudar o outro nas suas fraquezas,
nas suas frustrações, né, nos seus problemas. Eu acho que eu já citei aqui em vários outros episódios como você me ajudou muito, né, durante a minha trajetória, principalmente nos desafios, quando a gente pensa em desistir de algum projeto ou de alguma coisa. Acho que não só desistir, mas quando a gente tá cansado, né? Cansado. Principalmente. Não necessariamente que, tipo assim, não... pô, vou jogar tudo pro lado, mas, tipo assim, dá aquela vontade porque tá exaustivo, tá muito cansaço, e aí... E é desde lá atrás, né? Às vezes eu acabo citando muito no atual, né? Por exemplo, quando a gente estava fazendo o CONEP, que é o Congresso na Engenharia de Produção, e aí a gente pensei em desistir porque não estava dando certo, não conseguia palestrante, e você falou, não desiste, me apoiou. Mas não sei se você lembra lá atrás na faculdade, quando eu estava com muita dificuldade numa disciplina, e aí eu fiz você me ajudar a aprender. Dos materiais. Você estudou junto comigo e aprendeu sobre... Na recepção da academia, Exato. gente. E eu não esqueço que os cerâmicos são materiais, Refratários. os refratários até 1000 graus Celsius. Exato. Então você me ajudou muito em vários momentos, assim como eu também, né, te apoiei em vários momentos, até dos mais simples, como esse, que era para estudar para uma prova, uma matéria que eu estava tendo dificuldade, você me ouviu ali, me entendeu, né? Então acho que são aspectos que ajudam, né? A gente precisa de ter pessoas próximas para que a gente consiga ter... Porque a gente sabe que são altos e baixos na nossa vida, independente do que você quer fazer, independente se está na graduação, independente se já está no mercado de trabalho, você tem altos e baixos, né? E você tem um parceiro, um amigo que seja, né? Que consiga te apoiar, consiga contribuir, que esteja nesse mesmo alinhamento, né? Eu acho que uma coisa também que eu falo muito aqui é dos valores, né? A gente tem sócios hoje incríveis, que são diferentes da gente, mas que comungam os mesmos valores. E se complementam nas atividades. Então, você consegue ter ajuda de uma troca muito boa de ambos os lados. Como se a gente, tipo assim, a gente coloca um objetivo, X. A gente quer chegar lá. Isso é em comum. E a gente vai chegar lá com base nesses valores. Só que... E também isso é comum. Só que, às vezes, cada um vai trabalhar de uma forma... Ou vai colocar aquela característica específica da sua personalidade para chegar naquele objetivo e sem fugir dos valores, sabe? Mas cada um vai trazer o seu complemento, a sua experiência, as suas vivências, positivas e negativas, e vai complementar. Eu acho isso que é tipo assim, muito, muito foda mesmo, porque, né, falando, né, dentro da Congress-me, cada um tem uma experiência diferente, são de gerações diferentes, né, idades diferentes, que vêm de estados diferentes, então até tem um contexto social também que é muito diferente, realidades diferentes, né, tipo, eu trago a minha carga lá do sítio, você já da cidade, Luiz e Derek em outra realidade, em outra geração, então isso complementa, assim como a gente também, né, nós dois. Exato, eu acho que uma coisa que é bem legal também, né, que ajudou bastante a gente nesse processo, foi realmente começar a abrir nosso horizonte com relação a amizades ou a contato com pessoas maiores, né? Então, os nossos próprios sócios, eu acho que se a gente tivesse continuado em Rondônia, só nós dois, onde nós estávamos sempre ali, né, no dia a dia, trabalhando e tudo mais, mas a gente não conseguia crescer mais porque precisava dessas outras pessoas que nos ajudam, né, a impulsionar, né, a gente a crescer. Então, né, hoje a gente tem, né, o privilégio de estar participando de algumas mentorias, de ter nossos próprios sócios, de aprender com os nossos próprios colaboradores. Isso faz com que a gente cresça mais rápido, né? Acho que em conjunto a gente consegue crescer mais rápido, a gente consegue, de fato, entender alguns pontos que nós somos fracos, a gente consegue melhorar através da experiência do outro. E eu acho que você tem que estar aberto para isso, né? Não é um processo fácil só de, eu vou escutar aquela pessoa e aí eu já automaticamente vou aprender aquilo. Eu acho que precisa ter um amadurecimento para você, de fato, querer, né, aprender, querer, de fato, buscar essas amizades. Eu acho que isso é uma coisa bem legal e não sei se para você também foi assim, você cresceu bastante também nesse aspecto. A empatia, quando você se coloca assim, realmente no lugar do outro verdadeiramente, de ver que aquela pessoa ela é além do que aquele cargo que ela ocupa, além daquela,
sei lá, aquela titulação que ela tem, seja na carteira de trabalho, seja na academia, em algum lugar, tipo, entendeu? Ela não é só aquilo. Uma pessoa não é só a advogada, não é só o engenheiro ou o analista, entendeu? Tem aquela pessoa carrega, tipo assim, todo o histórico da vida dela. Se ela tem 25 anos, se ela tem 40 anos, são X anos de estrada, de experiências, de cargas genéticas, experiências de várias culturas que fez ela crescer até ali. Então, quando você para pra ouvir outra pessoa com o coração aberto de falar assim, pô, ela tem alguma coisa pra me ensinar verdadeiramente, é porque ela viveu em outros contextos, trocando experiências com outras pessoas que eu nunca tive a oportunidade de ter e nunca vou ter. Porque ela é um ser à parte. Então, quando eu vou pra ouvir, pra aprender com ela, a gente tem que ter isso em mente, né? Que aquela pessoa, não, na verdade, não é só aquele momento ali. Tem muita coisa por trás que realmente nos molda o tempo todo, né? Experiências novas, nossas famílias, coisas boas ou ruins que vão acontecendo. E que eu considero, levo muito isso em conta, eu sei também, né? As pessoas são mais próximas de nós que já convivem, já sabem que isso é uma coisa que é importante, que a gente não pode ignorar e só levar aquele trecho, assim, sabe? Você tem toda uma trajetória, você não pode pegar só aquele trechinho e achar que é só aquilo. Eu acho que é o que você falou, a humildade, né? Você precisa ser humilde e ter essa empatia para conseguir entender o próximo, e não só falando na questão de aprendizado, como você falou, que é extremamente, é isso, né? Você precisa estar aberto para aprender com o próximo, para aprender com qualquer pessoa, independente se ela né, tá numa trajetória diferente da sua, mas também essa humildade você conseguir compreender o próximo, né? Acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo muito, né? Na base do sofrimento, na base da dor, né? Hoje tendo uma empresa, tendo equipe, lidando com cliente, com colaboradores, né? Com N aspectos, e você entender que às vezes a pessoa está num dia ruim, que a pessoa vem de um contexto diferente, que ela teve crenças, né, durante a vida toda dela que são diferentes, e você não consegue mudar da noite pro dia e trazer as suas crenças como sendo superiores. E na verdade, no final das contas, será mesmo que é nosso papel mudar a outra pessoa? Quem que, né? Tipo assim, enquanto você estava falando, tipo assim, às vezes a gente não vai conseguir mudar. Mas assim, se a gente parar pra pensar, pô, quem eu sou pra tentar mudar aquele jeito daquela pessoa, na verdade a gente precisa respeitar aquilo, né? E tentar conviver e crescer junto de uma forma respeitando aquilo, respeitando que ela vai ter pontos bons e ruins, que vão me complementar, assim como eu também. Então, assim, é realmente mais de uma forma harmoniosa, mas não de bater de frente, tipo assim, você é assim, você vai ter que mudar porque isso tá muito errado, mas tipo assim, quem sou eu pra falar? O mudar, eu acho que realmente ele não funciona nesse formato de você, né, querer confrontar de frente a pessoa falando que ela tem um comportamento que você julga errado e o dela é errado, sendo que cada um tem contexto e crença diferente. O que eu acredito que realmente muda e transforma outra pessoa através do que você acredita que é bom e é bom para você, e pode não ser para outra pessoa, tudo bem, é o seu comportamento. É através das suas ações, daquilo que você acredita, elas vão transparecer uma hora e a pessoa fala, nossa, a Maré tá diferente, nossa, o Guilherme tá diferente, por que ele tá assim? Nossa, ele tá bem assim. E aí a pessoa vai começar, ela querer buscar, através de você, a esse entendimento. E aí isso só vai acontecer também se essa sua mudança for verdadeira e for singela. Porque, tipo assim, se a gente finge uma coisa ou vende, né, um status, uma coisa que não é, aquilo não vai transparecer de verdade na pessoa. Então, tipo assim, sei lá, vendo a imagem de que eu sou fitness, mas se aquilo na verdade é um sofrimento também pra mim, uma coisa que eu tô fazendo só pra manter algum status, alguma coisa, não vai impactar na outra pessoa de uma forma verdadeira, singela, assim. Exato. E é fácil a gente, né, a gente tá buscando conhecimento, querendo entender, e às vezes é fácil a gente falar, eu faço atividade física, eu medito, faço um monte de coisa, e como isso de fato transparece em mim
uma melhoria, um crescimento. Esse E é a aí diferença. e a gente vê isso de uma forma muito sutil, assim, né? Tipo assim, a pessoa fala que medita, que faz não sei o que e tal, mas é na sutileza que você realmente vai. No momento de conflito ali, numa, sei lá, numa reunião, uma coisa que você vai ver uma conduta de uma pessoa que verdadeiramente está consciente, que sabe, né, fazer uma linha de raciocínio consciente ou não. Isso só vai acontecer a partir do momento que ela realmente tem uma, por exemplo, a gente está falando aqui da meditação. A meditação como uma prática, como um hábito, como uma coisa que realmente está gerando um impacto nela, assim, sabe? Porque é que você falou, eu falo que eu medito, eu falo isso aqui, mas é em pontos específicos, assim, que você interage com aquela pessoa, que aí você vai saber se realmente aquilo é verdade ou não, né? E outra coisa com relação à prática, né? Tudo é prática, a gente tem que praticar para a gente conseguir usufruir do resultado e o resultado nem sempre, na verdade, na maioria das vezes, ele não é a curto prazo, né? Uma atividade física, uma alimentação, meditar, enfim, tratar sua espiritualidade, tudo isso demanda uma prática diária e a longo prazo. E como a gente falou aqui, a gente não está aqui para dizer o que é certo ou errado e você também tem que entender, né, que a gente está aqui para mostrar que existem vários caminhos, né? Por exemplo, a gente vê muito pessoas falando, você tem que acordar muito cedo, você tem que fazer isso, sabe? As fórmulas mágicas que às vezes não vão funcionar para você, assim como para nós algumas coisas não funcionam, não fazem sentido. Assim como eu medito de um jeito, tem pessoas que meditam de outro. Então, assim, é mais você entender quais são os conceitos, os fundamentos e como funciona e praticar isso. Para você mesmo tirar suas conclusões dessas experiências e começar a entender o que faz sentido ou não para você. Né? Então, por exemplo, para mim hoje não faz sentido eu meditar de um jeito, né? Porque eu aprendi várias formas e a que está me fazendo, né, mais bem é essa. Mas eu continuo sempre aprendendo, sempre buscando conhecimento, porque eu sei que eu posso encontrar outros métodos, outras formas de cada vez mais buscar isso. E é nessa prática, como você falou, nessa prática constante que eu vou conseguir aplicar isso em mim e eu trago muito para mim isso, de tentar ajudar outras pessoas através de transparecer aquilo que eu sou, né? Como eu penso, como eu me dirijo, como eu sou também, tanto fisicamente, mentalmente, para que de fato eu consiga ajudar as pessoas através dessa construção que eu tive diariamente, né? Então, até isso que foi a ideia desse podcast, né? A gente conversar com outras pessoas para que você que esteja nos ouvindo consiga entender, né? Que a gente tem... cada ser humano é um universo à parte, cada um de nós tem as suas peculiaridades, cada um de nós tem as suas crenças, tem toda a sua trajetória, tem todas as suas possibilidades e que você pode pegar o que é melhor, né, o que você faz sentido para você nesse momento, tá? Né, a gente tá nessa caminhada, né, falando até mais pro lado espiritual há muito mais tempo, né, pra gente agora entender algumas coisas mais claras, mas tudo nessa vontade, acho, né, nessa vontade de se abrir ao novo, de se abrir a entender as coisas de uma outra perspectiva que não só aquela que nos foi mostrado, né, durante a nossa vida inteira através, né, do nosso dia a dia. Essa parte que você falou mais no final, né, de você começar a se abrir a um caminho diferente daquele que geralmente é proposto como uma regra, né? Tipo assim, quando você nasce, né, do que você vai fazer quando você crescer, qual é o caminho que você vai seguir. Tipo assim, já tem uma regra dos objetivos que você vai atingir conforme a sua faixa etária, conforme as opções que você for fazendo, já tem todo um caminho traçado, né? E sobre você... não é sair, mas é você realmente se questionar se aquilo é o caminho que você quer seguir, não só aceitar. Aceita, vai vir tudo com jeito, né? Porque... E aí, de novo, eu falo aquilo que são decisões, são questionamentos, são perguntas sutis que a gente faz, que a gente não percebe na hora,
mas já tem um impacto profundo, assim, nesse sentido, igual quando eu sabia que no fundo eu estava seguindo, né, um caminho traçado, já como é traçado para várias pessoas, tipo, de sair, fazer uma faculdade, tal, não sei o quê, sem nem me questionar o porquê, se era aquilo que eu queria ou não. E aí eu percebi no momento que parecia que não fazia sentido mais, que estava sendo um sacrifício, um sacrifício mesmo, uma coisa ruim de se continuar. E aí eu simplesmente uma tarde cheguei lá e tranquei, assim, o curso, sabe? Mas acho que às vezes a gente está no piloto tão automático, através desse fluxo todo, que a gente até fica frustrado, a gente até, poxa, eu tô fazendo uma coisa que eu não gosto, mas por você não entender outros meios, outras áreas, você não consegue sair disso. Você fica frustrado, mas você acredita que isso é normal, é natural, então, né? Comigo, até pra não parecer tipo assim, num belo dia acordei, fui lá e tranquei. Na verdade, de uma certa forma, sim, comigo, né? Eu já tava começando a caminhar para uma consciência maior, assim, sobre aquilo que eu realmente gostaria e o que faria feliz ou não. E, na verdade, no nosso dia a dia, nessa caminhada, tal, que é uma caminhada que, na verdade, não tem uma linha de chegada, várias mensagens, várias coisas, assim, que vão aparecendo de uma forma muito breves, assim, já vai acendendo aquilo, acende no seu coração aquilo, assim, sabe? Aí você falou, às vezes a gente tá no piloto automático. No meu caso, em alguns momentos eu tava no piloto automático, mas em alguns momentos que eu já tava me questionando, eu via aquela mensagem, tipo assim, realmente sentia no coração alguma coisa assim, sabia. Então eu não tava no piloto automático, só que ainda não tava 100% preparada pra tomar aquela decisão. Só que eu já sentia, eu já sabia, vinha alguma mensagem e falava assim, não, isso não tá me fazendo feliz. Eu tô vendo aquele contexto, eu sei que não tá bom, eu sei que no fundo eu tô chorando, tô mal, mas ainda não tinha a coragem suficiente pra tomar aquilo, mas eu já não tava no piloto automático. Eu tava consciente de que aquilo era um sinal, assim. Exato. Então, para que você consiga, de fato, começar a se questionar sobre isso, começar a entender qual área você quer seguir, o que você quer fazer. A gente tá falando desse exemplo de faculdade, né? Mas pode ser qualquer coisa da vida. Exato. Um casamento, uma amizade, sei lá, qualquer Só que coisa. Isso você precisa estar presente. É isso que você falou. Quando você saiu do piloto automático, você teve momentos presentes. E o presente é você estar consigo mesmo, você se conhecer. Você parar e se questionar sobre você mesmo. Quem é você? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Você aceitar tudo que você tem e através disso você começar a se questionar, como você mesmo falou. E sabe por que é difícil a gente se conhecer e a gente começar a ter esses momentos assim de presença, de consciência, de questionar? Que na maioria das vezes a gente já cresce dentro de um molde. E aí quando a gente percebe, a gente vai parar para exercer o autoconhecimento, sei lá, com 40 anos, 50 anos, 30 anos, tipo assim, é uma coisa que na verdade a gente vai crescendo e vai perdendo essa essência, assim, né? Isso sem colocar, tipo assim, sem colocar culpados nisso, entendeu? É porque foi a sua família, foi o seu contexto, foi onde você veio, seu país. Depende, assim, eu acho que sem olhar esse mérito de quem é a culpa, mas aí a gente vai crescendo e vai ficando cada vez mais longe. Aí, tipo assim, não é um belo dia, mas você vai sentindo que aquilo tá remoendo, que não tá fazendo sentido. E aí chega um momento que não dá mais, né, pra continuar. E quando você percebe, você já tá adulto, já tá, né, numa coisa, e aí você olha e para, tipo assim, nossa, não sou eu, não tô feliz, não me preenche. E é uma coisa que, tipo, eu já ouvia, né, acho que a gente já ouviu várias vezes essa questão, tipo, de dinheiro não traz felicidade, ou às vezes, né, tipo, mas dinheiro não traz felicidade, mas traz a segurança, tal, e aí fala, o dinheiro não é tudo, tal, mas o que importa é a saúde. Então, tipo assim, tinha vários desses contrapontos, sabe, que aí às vezes não deixava
você se questionar, assim, mais o que realmente era o mais importante, assim, nessa construção da sua jornada. Eu acho que como você falou, esse momento, ele leva um tempo, né? Eu que acompanhei muito, né? Nós dois estamos juntos aí vamos fazer 10 anos, né, juntos, a gente passou por muita coisa, né? Desde lá de trás. E por fases importantes, né? Por Tipo assim, muitas de fases. saindo da escola, de entrando pra faculdade, saindo da faculdade, de casando. Então, foram 10 anos em fases, em fechamentos e inícios de novos ciclos bem importantes, assim, pra essas decisões. Exato, e vários dos momentos que eu tive, até na infância, juventude, que a gente já comentou sobre isso, né, internamente, nós dois, várias, né, mas sobre isso de que, na verdade, eu sempre fui inconformado nas coisas que eu fazia, nos ambientes que eu estava, seja na escola, né, seja na faculdade, seja no esporte, né, como eu gosto de praticar bastante. Eu sempre me vi inconformado e sempre buscando coisas diferentes. E aí foi quando eu finalizei a graduação que de fato eu busquei algo diferente do mercado tradicional da minha área. Que era ou eu ia para uma indústria, ou eu ia para uma empresa trabalhar como engenheiro de produção CLT normal, ou eu iria empreender através do marketing digital, uma coisa disruptiva na época, muito nova, em Rondônia, era quase, né, eu estava engatinhando ainda. E aí eu decidi, né, tomar essa atitude, porque eu não queria, eu já tinha, isso era muito claro, eu não queria esse outro caminho, queria esse caminho. E acompanhando você, eu vi que foi diferente, né, você buscar entender melhor o seu caminho demorou um pouco mais, não que demorou, mas você estava menos consciente lá atrás, porque já vinha toda nessa bagagem sua mais tradicional, seguir o fluxo, né? Totalmente tradicional, tipo assim, famosa Caxias, né? Até o Gustavo sempre falava que era muito Caxias, assim, para as coisas que, tipo assim, sempre seguir esse caminho do tipo, é assim que tem que fazer, não pode ser nada diferente desse jeito, vai crescer, vai fazer assim e tal. E isso tem um lado bom, tem um lado ruim também, né? De, igual você falou, do contexto que você veio, que você foi formado, que trouxe essa característica muito, muito única, assim, você desse sentimento de inconformismo e de tudo bem tá fazendo parte de um contexto em que você é ou inconformado. O meu contexto era diferente. Eu era, na verdade, o modelo. E aí, por isso, eu não podia vacilar e tinha que seguir o caminho certo. Porque era, assim, sem falsa modéstia mesmo, mas era que dentro de casa família, era tipo assim, a Maraia é que tira a melhor nota, olha aí, tá vendo? A Maraia estuda, ajuda a mãe em casa, faz as coisas tudo, tá vendo? Tudo perfeitinho e tal. E na verdade, no final das contas, eu acho que eu me julgava também por olhar assim e falar assim, mas eu não sou assim, gente, e na verdade eu não quero ser assim. Aí entra aquela questão que a gente já conversou outras vezes, né? Tipo, do fato de construir aquela mentalidade de que você não pode errar. E por muitas coisas que me bloquearam de tomar decisões e que hoje eu paro assim e vejo, tipo assim, cara, eu sou uma outra pessoa. Eu olho pra trás e vejo assim, nossa, como que a minha cabeça já virou várias chaves justamente por conta disso, de que o medo, né, de tomar um caminho diferente daquele proposto, de fazer uma coisa assim, por não poder errar, porque eu não podia errar. Por quê? Porque eu era o modelo dentro de casa, pro meu irmão, pros meus outros primos, na escola, no grupinho das meninas, entendeu? Então eu não podia errar, porque eu não podia decepcionar meus pais, que é uma ligação que eu tenho muito forte, então, tipo assim, e aí vai trazendo, né? E aí o seu contraponto foi totalmente o contrário. E por isso que é difícil empreender até pra você. Porque empreender é errar. É contra-intuitivo. Contra-intuitivo. Pra mim, pra minha natureza. Empreender é errar, empreender é risco, né? Então, assim, se você não tá disposto a tomar risco, você não consegue crescer. Porque é só nesses problemas. Porque aquilo, todo dia, né? Você sabe, todo dia a gente tá aqui tomando N decisões. E cada decisão, ela é carregada de uma probabilidade. Dá certo ou errado, né? Isso que eu ia falar agora, é um exercício diário, o tempo todo,
de tomar decisões de coisas pequenas, mas que na verdade na minha cabeça nunca é pequeno, assim. Qualquer coisa que eu tomo, sei lá, seja em relação específica de um processo ou com uma pessoa dentro da empresa, do time, ou uma decisão que é no âmbito mais geral, eu nunca vejo como algo pequeno. Eu sempre vejo, tipo assim, cara, isso vai impactar porque envolve isso, que envolve essa outra pessoa, que pode gerar. Então, assim, por isso que fica sempre aquela sombra no fundo, tipo, você não pode errar, você tem que tomar a melhor decisão, a melhor decisão. Só que o que a gente aprendeu e continua aprendendo, que no contexto, a gente sempre vai tomar a melhor decisão, com base no contexto, naquele momento, na condição que a gente tem. Mas depois, com certeza, a gente vai ver nessa questão, tipo, pô, erramos, não deveria ter feito tudo aquilo naquele momento, mas assim, mas cara, naquele momento, a gente tinha aquele pensamento com base nisso, nisso, nisso. Então, assim, por que se martirizar tanto, né? Tipo, nossa, a gente errou, não era pra ter feito, não era pra ter feito, mas... Assim, depois a gente olha e vê que não era pra ter feito, mas na hora eu não tomei aquela decisão na maldade, falando assim, não, eu vou fazer isso porque eu sei que vai dar ruim nesse sentido. Não, eu tomei a decisão pensando no melhor, buscando o melhor. E o grande desafio que eu vejo hoje pra gente, e até pra quem tá nos ouvindo, é você entender então que você vai ter erros, que você vai, né, ter problemas, que você vai ter desafios, a quais você pode errar, você pode acertar, e você tem que aprender com esses erros. Mas o grande, acho, desafio hoje pra gente que é você saber aproveitar o erro. Saber aproveitar o sofrimento, né? Tipo assim, você sabe que você vai passar por isso, mas você não pode passar por esse momento tão, sabe, tão pior. A gente passou por um ciclo ano passado muito, né, que a gente até apelidou aí de período das trevas, onde a gente trabalhou muito, a gente se dedicou muito, a gente teve que dar o sangue porque a gente tinha que entregar muitas coisas, a gente acabou deixando várias áreas de lado, a gente acabou tendo, né, problemas mesmo de saúde, assim, digo mais desequilíbrio mesmo, né? E hoje eu vejo que a gente está passando por uma nova fase dessa, difícil, com novos desafios, mas que cada vez mais a gente precisa entender como passar por esses momentos da melhor forma possível, sabe? Aproveitando e sabendo que é uma fase, sabendo que ela vai passar. Só que hoje eu vejo que a gente só consegue aceitar e ver que o erro e o problema é uma coisa boa depois que você passa. Porque, tipo assim, quando a gente fala, tipo assim, a gente tem que aprender com o erro, tem que aprender que o sofrimento é uma coisa que vai passar, tal. É um discurso, né, meio... é fácil falar, difícil fazer. Só que realmente, a gente só consegue falar isso hoje com o coração tranquilo, de que não é só um discurso bonitinho, vamos dizer assim, porque a gente literalmente passou na pele, aprendeu, viu, vai começar de novo, né? Diariamente acontecem outros erros, outros aprendizados, coisas assim nesse sentido. Então, hoje a gente consegue tirar proveito do erro, da dor, do sofrimento, para gerar aquilo no aprendizado, depois que realmente você passa, assim, sabe? Então, não é que é fácil agora a gente falar e, tipo, aconselhar isso, mas é porque é realmente um relato de experiência. Por que a gente conseguiu aprender? Porque a gente passou. E por que agora tá tudo bem, a gente encara os desafios. E é uma coisa assim que eu até já falei pra você, né? Quando foi na virada de ano, a minha intenção para 2021 foi que realmente viessem mais desafios. Que eu vi com quantas coisas grandes, vamos dizer assim, desafios que surgiram em 2020 que movimentaram a nossa vida, fizeram com que a nossa cabeça abrisse assim, na marra. Ou a gente aprende com o erro, com aquele sofrimento e sai daquele lugar para ser melhor, ou você vai escolher ficar lá, né? Para sempre, você vai escolher continuar doente, vai escolher continuar tendo crises de ansiedade e de só trabalhar e esquecer
que a vida não é só isso. Então, é realmente... Só que você só também vai estar aberto para aprender com os erros, sofrimentos, se você realmente se abrir, tomar decisões, aceitar que a gente vai errar, vai acertar e só vai aprender assim. Exato, e aí você olhar também, né? É sempre bom você, né, ter um planejamento, ter uma estrutura para você analisar o que você errou, para você conseguir errar rápido, aprender, melhorar e assim você ir crescendo de uma forma saudável, justamente para você não ter. Só que no começo, como é tudo novo, às vezes, né, igual quando eu comecei no marketing digital, era tudo muito novo para mim, era tudo muito sofrido, né? Todas as áreas eu tinha dúvidas. E é assim mesmo, você tem que ir com medo, você tem que ir com dúvidas, você tem que ir com questionamentos, mas você tem que fazer, você tem que aplicar, porque é só no resultado que você vai conseguir mensurar, foi um resultado positivo ou negativo, aonde foi positivo, aonde foi negativo, onde eu posso melhorar. Isso em tudo na sua vida, né? Acho que quanto mais você tiver essa consciência, né, de entender esses elementos durante o seu dia a dia, mais você vai conseguir crescer, mais você vai conseguir desenvolver, mais você vai conseguir entender, né, todos esses aspectos que a gente está comentando aqui da nossa trajetória, onde a gente teve muitos erros, muitos acertos, onde a gente, né, se frustrou muitas vezes, onde a gente teve desafios muito grandes, desafios menores. Eu acho que tudo isso foi nos moldando, mas tudo veio, né, eu acredito que daquele momento, a gente estava até comentando esses dias, né? Qual foi o momento que abriu, né, virou aquela chave na sua cabeça para que você conseguisse entender e ver o mundo de uma forma diferente do que a gente foi posto, né, na caixinha que a gente foi colocado, né? Então até, né, comentei com você que foi um momento que eu assisti, conheci o Gabriel Goff, onde eu conheci mais sobre desenvolvimento pessoal, áreas da vida, espiritualidade. E eu comecei a seguir algumas coisas, comecei a ouvir ele, e aí já comecei a conhecer outras pessoas dessa área de desenvolvimento pessoal, que eu gosto muito, e também da área de marketing digital, foi a qual eu comecei a me apaixonar e comecei a aplicar muito. E foi tudo através desse momento, né, que abriu a minha cabeça para conseguir crescer. E para você, qual foi esse momento também que você tinha acabado até citando? Eu falei, agora eu tô em dúvida se eu falei. Então foi ano passado mesmo, não foi na faculdade. Se a pergunta for essa, qual o momento, né, que deu esse despertar para se questionar e buscar mais a presença, né? Isso. Então foi realmente ano passado que a gente se viu num contexto, né, de realmente de impulsionamento e crescimento do nosso negócio, uma oportunidade que, né, enquanto o mundo precisou se adaptar para um novo modelo de vida, de estudo, de encontros, né, tudo no online, a gente desde 2019 já tinha assumido esse posicionamento e defendendo essa bandeira, né, esse projeto. Então, tipo assim, nossa, era oportunidade e investimento, startup, crescimento, faturamento, tal. E aí a gente buscou, né? E a gente tendo que entregar tudo isso, no início ali um pouco mais sozinhos, sem... E aí, né? Pandemia, isolamento, não podia sair de casa, não podia ver ninguém, já não tem muitas pessoas que têm convívio aqui, mais os nossos sócios mesmo, não tem família. Então... foi quando, assim, eu realmente, de uma forma meio que inconsciente, talvez, mas eu fui me abrindo, fui buscando, e aí era o meu momento sagrado ou era no sábado, né, no sábado de manhã, que era o momento que eu tirava para fazer a faxina lá de casa, que eu colocava, zerei todos os vídeos do programa do Direção Espiritual do Padre Fábio de Mello, e era o momento, assim, que realmente eu tinha para reflexão, para um alimento espiritual da alma, de introspecção, de se questionar, de avaliar coisas assim na minha vida. E aí foi realmente, só foi abrindo assim, através dele, através de outras pessoas, aí buscar realmente me conhecer em outros aspectos, até de entender melhor como que eu funciono, como que é o meu organismo, de entender
como que o meu ciclo é algo tão importante pra mim que hoje, tipo assim, é o meu maior indicador de saúde pra mim, de energia, de satisfação, de autoconhecimento, é poder acompanhar o meu ciclo, é fazer o meu registro de como que eu tô naquele momento, como, sabe, coisas assim que foram se abrindo, que foram cada vez mais fazendo sentido e trazendo de novo aquela essência da Maraia conectada com a terra, com a natureza, que foi onde eu cresci, né, durante toda a minha infância e que eu, eu lembro até hoje, tipo, o dia que eu saí, que a gente mudou, nossa, tipo assim, eu lembro de eu chorando em cima do caminhão, porque aí a gente colocou a mudança no caminhão do meu avô, que era onde meu pai trabalhava, né, puxando leite e tal. E aí a gente carregando a mudança, eu sentada em cima da carroceria junto com o Pedro, e eu olhando pra minha casa. Nossa, vida, eu tô lembrando muito. E aí eu olhava assim pra minha casa e aí eu perguntava, tipo assim, pra Deus, por que eu tava saindo de lá? Tipo, vem muito forte essa memória. E eu lembro de eu olhando assim, eu falando, por que eu tô saindo dali? Eu não queria sair dali. Não queria abandonar a minha casa, sabe? O lugar onde eu cresci e tal, a minha terra. E, cara, que loucura. Tipo assim, que flash que veio agora forte. E agora, tipo assim, faz sentido. Vem aquela resposta pra aquela Maraia de 12 anos saindo de lá, sabe? Criança. Porque eu pensando assim, cara, meu Deus, por que eu tô saindo daqui? Eu vou morar num lugar que eu não conheço ninguém, eu não vou ter amigos, né? Tipo assim, meus pais vão ter que trabalhar o dia inteiro. Tipo, eu não queria. É realmente, se você sair da zona de conforto, né? E pra uma situação que vai te chacoalhar e de forçar você a crescer. Porque você não tá mais, né? No ambiente que você conhece, que você anda de noite no escuro, só com a estrela ou uma vela na mão, sem nenhum problema, assim. E aí, ano passado, na pandemia, que eu comecei a me conectar de novo, assim, com essa essência da Maraia aterrada, assim, sabe? Da Maraia que andava descalço no chão, se ralava e aprendia e tal. Mesmo estando isolada dentro do apartamento, longe, sem amigos, sem família, sem o sítio, sem os meus cachorros. Então, foi realmente um momento que eu comecei a reviver esse relacionamento e esse crescimento espiritual, assim, que hoje faz total diferença para as decisões que a gente toma hoje de vida. E não é nem no sentido, tipo assim, faz diferença na hora de tomar uma decisão, no sentido, eu sempre tomo decisões certas, não tomo decisões erradas. Na verdade, não. A diferença, quando você tá nesse estado de presença, igual a gente falou, é de você tomar decisões em paz. Sabendo que você pode errar, que você pode acertar, mas é de tomar decisões realmente em paz com você mesma, em paz com as outras pessoas envolvidas, em paz que você está fazendo aquilo sem prejudicar ninguém, né? Sem desejar o mal, sempre fazendo... E é uma coisa assim que a gente tem muito forte, né? Tipo, não, a gente sempre vai fazer isso pensando que tem outras pessoas participando de eventos, tem um congressista lá do outro lado que ele vai assistir, tem um organizador que confiou pra gente entregar o evento dele, tem o colaborador que confia que eu tô pagando todas as taxas trabalhistas dele, entendeu? Pagando férias, que eu tô tentando oferecer o melhor ambiente de trabalho, mesmo que home office. Então, é essa paz e tranquilidade, assim, no coração. E aí a gente volta à questão dos valores, né? Acho que quando você tem essa paz, significa que você tá... Não só você trabalhando, mas que tem outras pessoas ali envolvidas junto com você e que isso está sendo respeitado, esses valores, assim. As dúvidas, acho que elas são naturais, né? Elas vão surgir a todo momento e a gente precisa, às vezes, confiar. Né? Como você falou, várias vezes você fez questionamentos que você não tinha resposta agora, mas teve que confiar. E as respostas, elas vieram agora, então... Você tem hora que você não tem as respostas para tudo e você precisa
confiar, você precisa se conhecer, você precisa ter esse estado de presença que a gente está falando aqui, para minimamente você sentir com o seu coração que esse é o caminho, que essa é a paz que você está falando, que a gente tem que seguir. Então, eu acho que isso é fundamental para a gente seguir caminhos, né, cada vez melhores, tomar decisões cada vez mais assertivas, sendo erradas ou certas, né? E outro ponto que você falou, né, eu falei que esse meu despertar veio, né, começou essa minha consciência a vir lá atrás, em 2017, quando eu conheci o Gabriel Goff através disso, mas ele se expandiu assim, numa velocidade que eu não acreditava também na pandemia, como você falou, né? Nesse problema que nós estamos enfrentando, onde a gente teve que ficar mais recluso, a gente teve que olhar mais para dentro, a gente teve que rever muita coisa, e através de novos ensinamentos, de conhecer novas pessoas e se entregar a novas experiências que de fato me fizeram crescer absurdamente. Como eu falei, eu vinha lá atrás, pô, tomava banho de sol, fazia meditação, saía para caminhar, fazia exercício, fazia um monte de coisa que na época eu não via muito sentido. Eu fazia porque as pessoas me indicavam, mas eu não sentia nada de diferente ou benéfico ou algo que me transformava ali, mas eu fazia, eu tentava. Então, já tentei acordar às 5 horas da manhã, clube das 5 horas, tomar banho gelado. Então, eu já experimentei várias coisas e várias delas às vezes não me faziam sentido naquele momento. Mas foi no momento desse, de fato, que eu tive que olhar mais para dentro, que eu tive que conhecer também outros conhecimentos, que eu vi realmente o sentido da meditação, que eu vi realmente o sentido de algumas outras coisas, né, como banho gelado, hoje eu faço todos os dias, isso é uma coisa que pra mim funciona muito bem, já pra Maraia não funciona tão bem. Então assim, cada pessoa tem o seu jeito, tem pra acordar cedo hoje pra nós dois, né, não funciona muito bem. No clube do banho gelado, nem de acordar 5 horas. Exato, a gente não é, né, desse clube aí de acordar cedo. Mas a gente tá, no momento que a gente está acordado, a gente está presente, está desenvolvendo. Então são coisas que a gente aprendeu naturalmente e como você falou, para mim também isso foi muito claro, né, nesse período de pandemia. E como a gente volta a frisar, é sempre buscando conhecimento. Então às vezes você não vai ter todas as respostas, às vezes as coisas não vão fazer sentido para você, você precisa buscar, né? Você precisa buscar, como você falou, você buscou no padre, né, naqueles ensinamentos, entender melhor todo esse contexto. Não foi assim, você, pô, tô aqui frustrada, como que eu... Não, você teve que buscar. Assim como eu também busquei, também gosto muito né, e até do nosso próprio diálogo, né, da gente refletir coisas que você aprendia e que eu aprendia e trazer essas perspectivas, né, para que a gente pudesse ter essa consciência, né, esse debate. E eu acho que isso, como você falou, é uma vivência do dia a dia, né? A resposta não vai vir num dia, né? Eu acho que é no dia a dia que você consegue construir isso. Vai muito daquilo que a gente falou, do contexto de cada um também, né? Então, o meu contexto eu fui criada dentro, né, de uma casa cristã, né? E, nossa, quantas memórias muito felizes eu tenho, assim, de domingos voltando da missa, parando na casa da minha avó, isso ainda lá no sítio. E aí a gente voltava da missa, era 9h30 da manhã, parava na casa da minha avó, tomava café, aí começava a fazer almoço juntos, tal. Então, começou, né, realmente com um traço muito afetivo, tal, mas de que é a base que eu tenho até hoje. Só que em muitos momentos, talvez porque eu era nova demais, alguma coisa assim, aquilo que você falou, eu só fazia um procedimento, um ritual, sem muito questionar do sentido, do porquê, sem se aprofundar. Mas eu fazia porque eu mandava. Eu gosto de falar, você acordava 5 horas, tomava o banho, fazia caminhada, ouvia o podcast, fazia o diário e tal. Porque era um procedimento que, né, você aprendeu dentro do curso, sem muito entender os sentidos. E pra mim também, em muitos momentos, fazia todo aquele ritual sem muito se questionar. Só que agora é muito daquilo, né, de você buscar respostas no silêncio, no vazio, sem muito barulho de fora, foi que foi possível acessar esses sentidos do porquê de todos esses valores que eu aprendi dentro da igreja com a minha família e realmente falei assim, nossa, olha como que realmente essa reflexão desse evangelho faz isso. Nossa, olha como
essa parte da missa faz sentido porque se conecta com outra coisa que falou lá no começo, sabe? Coisas assim. Então, independe, né, da fé que a pessoa declara, ou se ela vai numa igreja ou não, se ela acredita ou não. Enfim, todo mundo tem... A gente já conversou isso, né, várias vezes, que até assuntos para os próximos podcasts. Próximos podcasts. Exato. Como tudo se converge para um único sentido, mas aí cada um vai conseguir buscar e construir através disso, né? Comigo era ouvindo o padre e enfim. Exato, e aí acho que o que fica de mensagem aqui que vem funcionando pra gente é você buscar seus rituais, como você falou, né? Você tem seus rituais, eu tenho meus rituais. Você buscar o seu ritual que faça sentido para você e que te traga essa energia, que te traga esse bem-estar, entender de fato qual caminho você quer seguir e acreditar nele, né? Fazer essa transição, buscar acreditar naquilo que faz sentido, né? E como você falou, esse outro lado a gente deixa para próximas conversas. Aí o bate-papo tá muito legal, mas a gente já tá chegando ao final desse episódio. E aí, né, como todo episódio, né, do Clutch, né, a ideia era a gente, de fato, conversar, entender esses aspectos, buscar entender na trajetória das pessoas como a gente pode se inspirar, né, e também aplicar isso na nossa, tanto eu quanto você que está nos ouvindo, entender onde você pode aplicar. Né, e o Clutch, né, você já sabe o significado, o que funciona, já expliquei aqui. Até porque surgiu numa conversa com nós dois. Exatamente, você me ajudou aí nessa construção. Então eu queria fazer essa pergunta para você. Qual foi o seu momento clutch, né? O que de fato você agiu ali com o seu coração, o que de fato fez você seguir um caminho diferente daquilo que você estava acostumado e que você... e que fez a diferença, né? Eu sei que a gente tem vários, você teve vários, eu acompanhei vários momentos desses, mas eu queria que você citasse um para você que foi muito importante e que falasse um pouco sobre ele. Então, acho que pro primeiro episódio, nossa, e até que vai casar bem com tudo isso que a gente falou agora, o clutch desse contexto, desse momento, foi quando eu realmente fui para trancar a matrícula da faculdade lá na Unir. Acabei nem comentando, né, mas direito, e aí foi realmente no momento que eu tinha recebido sinais demais, né, já tava tipo assim, se eu não tomasse essa decisão, era quase eu tava sentindo que era um insulto à minha vida, era um insulto a Deus, tipo assim, sabe quando você fala, ai, Deus, me manda um sinal. Deus já tinha mandado todos os sinais, já tava com uma placa desse tamanho, assim, soltando fogos. Eu acho que esse foi a sua primeira atitude fora do padrão. De que você viu e muito disruptivo pra você. Aquela Mariah que, tipo, era o role model, assim, pra família, pras amigos e tal. E, tipo assim, foi um momento de quebra de correntes, assim, sei lá, talvez a primeira grande crença, alguma coisa assim dentro de mim foi quebrado quando eu realmente falei assim, não, eu preciso tirar esse momento, eu tô em paz com essa decisão, se eu não tomar, na verdade, é aí que eu não vou ter paz, mas eu preciso fazer isso pra me questionar, pra me conhecer, pra eu testar uma coisa nova, se não der certo eu volto, se der certo, tipo, sei lá, qualquer coisa. Mas, e é assim, é aquilo, né, tipo, dentro do contexto da faculdade, outras pessoas eu ouvi e falei assim, eu também, nem gosto tanto de direito, nem quero fazer muitos, mas eu vou fazer e tal. E aí eu ficava, cara, mas né, se você também não gosta, por que você continua? E aí eu me pergunto, se eu não gosto, por que eu também estou continuando? Por que eu estou fazendo isso? Então, tá tudo bem eu fazer isso e eu me questionar, me perguntar, eu errar, eu descobrir. Se eu não fizer, eu nunca vou saber. Então, foi, assim, esse primeiro grande momento que, tipo, cheguei lá na secretaria, tranquei. Isso, eu tava indo pro 9º período, né? E só cheguei lá, juntei minhas amigas, dei a notícia, expliquei. E foi isso. E aí depois
isso tudo a gente já sabe o que aconteceu. O resto é história. Essa é a história. Mas... Então, voltei, tô terminando, a gente veio pra cá, enfim, tô fechando esse ciclo, mas foi esse primeiro chacoalhão que, bum, aí começou a movimentar novos pensamentos, assim, pra mim. Mas acho que é isso, né? Nesses grandes desafios, nesses grandes momentos que você vai contra tudo o que é natural, né? O que eu falo, tudo que tá fora, mas você vai a favor do que tá dentro. Igual o Macaé. E às vezes é contra-intuitivo, né? Igual o Macaé. Agora você falando assim, eu pensei, né? Tipo, como que para outras pessoas pareciam insanidade, mas para dentro, na verdade, era insanidade se a gente não fizesse aquilo. Então, quando fui trancar, era nesse contexto. Quando a gente recebeu, né, a proposta para mudar, largar tudo lá, para mudar para uma cidade em outro estado, com sócios que nem conheciam presencialmente. E, tipo assim, para todo mundo do lado de fora era algo muito, muito louco. E pra gente era tipo assim, não, a gente tá fazendo loucura se a gente não for. A gente vai, tipo assim, nunca vai se perder se a gente não for. A gente tá mais do que certo, tipo, não tem dúvida nenhuma. Tipo, exato, é só vender e ir. Por isso que uma coisa que sempre me ajudou muito foi isso, de confiar muito no que eu acreditava, mesmo sabendo que para os outros não era o mais comum ou parecia ser algo muito fora do padrão, mas que para mim, pelo que eu tinha entendido, pelo que eu estava buscando, era aquilo que você falou, era a resposta mais óbvia, né? Então acho que esses também são coisas legais, né, da gente entender. Mas acho que a gente tem muita coisa ainda para compartilhar. Com certeza teremos outros episódios aí para trazer outras linhas de conversas. Mas só para fechar isso, essa questão desse meu momento clutch, então, o que a gente tira de aprendizado nisso, né? De que a gente precisa também respeitar esse momento de outras pessoas, né? Porque aquilo, pra gente internamente, estava muito claro, era aquilo, né? Então... não sei, seja seu amigo, sua amiga, esposa, esposo, pai, mãe, irmão, enfim. Se é uma pessoa que confia em você para compartilhar aquilo, aquela decisão, é uma pessoa que, né, realmente você ama e chega uma notícia dessa que aos seus ouvidos não faz nenhum sentido, eu acho, tipo assim, a gente tem que parar e refletir, não. Se eu amo aquela pessoa e ela tá confiando em mim pra realmente dividir aquele momento, é porque dentro dela tá tudo bem, tá resolvido. Então, o meu papel aqui dar esse suporte e incentivar e falar se der tudo certo, que ótimo, a gente vai pular juntos. Se alguma coisa não der certo, eu tô aqui também. Então, essa acho que é uma lição, né, desse momento, assim, de que a gente... respeitar isso, né, nas outras pessoas, a ponto, tipo, também de... Se ela tá confiando em mim pra dividir aquilo, né, então a gente precisa respeitar aquela decisão e apoiar e dar o suporte, incentivar, independente do que for. Exato. Então, acho que foi um bate-papo incrível. Obrigado aí por ter feito, né, esse episódio com a gente, né, todo mundo que tá nos ouvindo também, muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar sua mensagem final aí também pro pessoal que tá aí nos acompanhando. Eu acho que é isso mesmo. E que... Força nessa caminhada. que, na verdade, a gente, tudo que tá compartilhando, assim, é só um pouco, né, do que a gente tá vivendo e aprendendo juntos. Longe de nós querer colocar alguma regra ou mais um procedimento para a pessoa seguir, realmente é só no sentido de dividir e compartilhar um pouco disso, assim, porque em outros momentos, quando a gente parou para ouvir a experiência de outras pessoas, isso também nos ajudou. Então, a gente só está contribuindo e perpetuando algo, né, que deu certo e funcionou com a gente, realmente de coração, assim. Se valer de alguma coisa, bem, se não valer também... É isso aí. E a gente volta para os outros episódios, que a gente tem muitos podcasts que a gente faz no offline e acaba indo no indo. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado aí para você que está nos assistindo aqui agora e até um próximo episódio.